Jesus. O que Carlos Silva estava compartilhando nessa manhã, irmãos, foi um trecho, do mensagem que nós ouvimos lá na conferência em Natal, lá em Mardunos, São José do Mipibu, onde a gente viu no sábado e domingo, a necessidade que as igrejas têm hoje, que é a necessidade do amor. E eu fiz algumas anotações também, O Carlos anotou alguns pontos, e eu anotei também outros pontos, e eu vou compartilhar um pouco, Na verdade, não vou liberar a mensagem para vocês, eu vou apenas compartilhar um pouco dos pontos que nós ganhamos nessa conferência, tá? E por isso que é muito bom você anotar, Anotar as mensagens. Nós perdemos essa prática. No começo a gente vinha para as conferências ou até para as reuniões da igreja e a gente levava um caderno, um lápis, caneta, e fazia nossas anotações da palavra, porque depois, quando terminava a palavra, a gente reunia em grupos e nos grupos a gente compartilhava os pontos que nós anotamos, que nós ganhamos, e depois a gente abria também um espaço para os irmãos compartilharem do que sobressaiu naqueles grupos, dos pontos principais que foram tocados no grupo. E isso, irmão, tem tudo a ver conosco, Tem tudo a ver com essa questão do amor. Porque a gente não pode seguir pelo caminho daqueles que vêm para a reunião para ouvir mensagem. A gente tem que seguir pelo caminho daqueles que vêm para a reunião para ouvir uma palavra que o Senhor está falando e ganhar essa palavra e praticar essa palavra no nosso viver. Isso é o que vai fazer a gente crescer. É esse ponto, Então, para os irmãos entenderem, antes de entrar na palavra, eu queria falar como você ganha a palavra para dentro de você. Como você memoriza essa palavra e ela faz parte do seu ser. Nós somos como computadores. Nós somos como computadores. Cada computador tem dois tipos de memória. Uma chama-se memória RAM, que é a memória do trabalho ali que ele está fazendo na hora. E a outra chama-se uma memória mais de longo prazo, onde se coloca essa memória no HD dele, que é um espaço onde tudo que você salva, ele vai fazer parte desse HD e fica ali dentro. E quando você quer pesquisar algum trabalho, alguma coisa, está gravado, não na memória RAM do trabalho, que ela vai se apagar daqui a pouco quando você desligar o computador, mas ela vai para a memória de longo prazo que está no HD, no disco rígido do computador. Então nós somos a mesma coisa. Quando você está agora me escutando, nesse momento, o que é que está acontecendo? Você está usando a memória RAM, certo? Você está usando a sua memória de curto prazo. Não é a sua memória de longo prazo, é a sua memória de curto prazo. E essa memória de curto prazo que você está usando agora, quando for, provavelmente, semana que vem, você já vai esquecer tudo que você ouviu aqui, praticamente. Então, então aí, nesse momento agora que você está focando em mim, toda a sua atenção está focada em mim agora nesse momento. Então, aqui existem crianças ali chorando de um lado, o ventilador funcionando de outro, alguma preocupação na sua cabeça, mas de repente você foca no que está sendo falado agora. Porque o seu objetivo é ganhar o que eu estou falando. Tá certo? Então, irmãos, agora todo o seu ser, toda a sua energia está sendo canalizada para ouvir o que eu estou falando. Você está usando a sua memória de curto prazo. Quando você começa a notar o que eu estou falando, aí você já começa a usar um pouco, fortalecer essa memória de curto prazo, para ela jogar na memória de longo prazo. Aí daqui a pouco você vai compartilhar em grupo. Quando você compartilha em grupo, você fortalece ainda mais essa memória. E quando você vem aqui à frente e você fala, aí você aprendeu. Vocês estão entendendo? Se quando terminar essa mensagem aqui, você vai falar e você vai compartilhar, e não sair nada, é porque você não aprendeu praticamente nada. Você só vai compartilhar o que você aprendeu. Por isso, irmãos, que esse ministério que a gente está seguindo, que é o ministério do Espírito e da vida, o Senhor nos ensinou isso.
a vir para as reuniões, trazer o nosso kit crente, né, que a gente chama o nosso kit crente, que é a nossa Bíblia, nosso inário, nosso caderno, nossa caneta, não é? Para a gente poder usar isso na reunião. E quanto mais a gente usa, mais a gente ganha essa palavra. Por que eu estou falando sobre a importância disso? Porque o amor é o fluir da vida. Vamos falar isso? Diga assim, o amor é o fluir da vida. E a vida está onde? Hã? Vamos ler aqui, João capítulo 1. Vamos ver onde é que está a vida. Ó Senhor Jesus. João capítulo 1. Vamos ler até o versículo 4, tá? Vamos ler todo mundo junto. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Agora vamos mudar essa palavra verbo. E vamos falar de acordo com o original. No original fala a palavra. Tá bom? E quando tiver no masculino dele, você fala dela. Tá bom? No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela. E sem ela, nada do que foi feito se fez. A vida estava nela. E a vida era a luz dos homens. Eu quero perguntar para os irmãos agora. Onde está a vida? Onde está a vida? Na palavra. E o que é o amor? É o fluir da vida de Deus que está na palavra. Por isso, irmãos, que a gente precisa realmente valorizar mais a palavra do Senhor. Pagar um preço, né, para desfrutar, para buscar a palavra do Senhor. Não meramente como conhecimento, mas buscar a palavra do Senhor como vida. Irmãos, para você ganhar a palavra, você vai usar as suas três partes: o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Primeiro, você não vai ganhar a palavra se você não usar o seu corpo. A palavra, você vai receber ela no seu corpo através do seu ouvido. Você ouve a palavra, ela entra no seu corpo, mas ela tem que entrar mais ainda. Ela vai entrar na sua alma, ela vai entrar na sua mente, ela vai encher a sua emoção, e ela vai tocar na sua vontade, ela vai encher a sua alma, e também, ela não pode ficar só na sua alma, porque o objetivo de Deus é colocar a palavra no seu espírito, amém? Diga assim, o objetivo de Deus é colocar a palavra no meu espírito. Então a nossa consciência está no nosso espírito. Então aí Deus, Ele quer chegar, irmão, no seu espírito. Por isso que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você precisa estar exercitando o seu espírito. Amém? Ao ler a Bíblia, você tem que ler exercitando o seu espírito. Por isso nós falamos tanto sobre orar e ler a palavra, usando o espírito para ganhar a palavra. Essa palavra, irmão, não é meramente conhecimento, ela é alimento para nós, ela é vida para nós. E essa palavra que vai gerar em nós a vida e consequentemente vai gerar o quê? Fluir em nós o quê? O amor. Mas o Senhor falou para os discípulos lá no monte, né? Perguntaram para o Senhor: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas? E qual é o sinal do fim dos tempos? Aí o Senhor falou assim: vede que ninguém vos engane. Não foi? Aí ele começou a relatar uma série de coisas e fatos que vão acontecer nos últimos dias e que já estão acontecendo na nossa geração. Mas ele contou até o final e ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. Esse amor aí na Bíblia, irmãos, é o amor ágape. No grego, no original, é ágape. Ele está dizendo que no final, o amor ágape, o amor de Deus, vai esfriar nos cristãos, em quase todos. Agora, por que o amor vai esfriar? Porque, como eu falei, o amor é o quê? Vamos falar, o amor é o quê? E a vida está onde? Então, sem palavra tem vida? Sem vida tem amor? Não. Não estão entendendo? Então, o Senhor quer dizer que nos últimos dias, muitos não vão dar valor à palavra do Senhor. Porque o seu tempo, é como o Carlos Silva compartilhou agora há pouco, né? Nos últimos dias, 1 Timóteo capítulo 3, os homens serão egoístas. Eles buscarão seus próprios interesses. Quanto mais egoísta você for, mais você vai buscar seus próprios interesses. Você não está preocupado com o interesse da igreja. Você não está preocupado com o interesse dos irmãos. Você não está preocupado com o interesse de Deus. Você quer suprir as suas necessidades. E hoje nós estamos vivendo nesse mundo. Um mundo que cria desejos e cria necessidades para que nós possamos trabalhar mais, estudar mais, ganhar mais dinheiro para gastar com essas necessidades. Para consumir coisas que nós vamos gastar nosso tempo com elas. É dessa forma que o inimigo trabalha, irmãos. Para nos afastar do Senhor. Para nos afastar da palavra do Senhor. Então hoje, todo o tempo que as pessoas têm, nós vamos buscar o quê? Trabalhar mais, estudar mais, sair às compras, se divertir, se entreter. Não é isso? Mas são poucos os que estão buscando o Senhor e buscando a palavra do Senhor. Agora, nessa reunião, eu quero perguntar a você, como está o seu amor pelo Senhor? Como está o seu amor pelo Senhor? Você está no meio dos poucos que vão reter o amor do Senhor? Ou você está no meio daquele quase todos? Então, nessa manhã, nós precisamos voltar ao Senhor. Voltar, irmãos, à simplicidade da vida da igreja. A vida da igreja é simples. Nós temos que prosseguir nessa simplicidade. Buscando o Senhor. Buscando as reuniões. Buscando os interesses do Senhor. De forma prática. Aqui, em 1 João capítulo 3, versículo 16, fala assim: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Então diga assim: Cristo deu a sua vida por mim. E eu devo dar minha vida pelos irmãos. É fácil pregar o evangelho da graça. Fala assim, ó. Você encontra uma pessoa e fala assim: Cristo deu a sua vida por você. Você precisa crer nele. Isso é bom, né? Mas quando você ganha a pessoa para o Senhor, através do evangelho da graça, você agora vai pregar o evangelho do reino para ela. E sabe o que é pregar o evangelho do reino? É você dar a sua vida por ela. O evangelho da graça é fácil de você pregar. Olha, a sua situação hoje, você é uma pessoa, né, pecadora, precisa da graça do Senhor, precisa do sangue do Senhor. A pessoa, eu quero receber, eu quero ser batizada. Aí crê no Senhor. A partir daí, você vai cuidar dessa pessoa a vida inteira. Vai apacentar, vai suprir. Ela não quer ir para a reunião, você vai na casa dela, você convida, você vai buscá-la, você liga para ela, você encoraja. Esse é o evangelho de dar a vida pelos irmãos. Irmão, a vida da igreja é o evangelho de dar a vida pelos irmãos. Você acha que a igreja vai crescer, edificar se não for em amor? Não. Paulo fala em Efésios capítulo 4, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, né? Edificados em amor. Aí a gente precisa agora, né, entender o seguinte, irmãos, o que é o amor? O que é o amor? O amor, irmão, não é algo abstrato, não é algo teórico. O amor é algo prático. Cristo deu sua vida por nós. Isso é prático. Agora, eu quero só desmistificar um pouquinho aqui,
Porque quando a gente fala assim, Cristo deu sua vida por nós, a gente tem ideia que ele foi na cruz lá e foi encravado os pregos lá, nele, né? E ele derramou seu sangue e morreu por nós, não é? Sim, isso é uma parte, Mas eu digo para os irmãos o seguinte, toda a vida de Cristo, toda a vida dele, foi por nossa causa. Não foi só a morte na cruz, foi a vida dele. Enquanto ele viveu aqui na terra, ele tinha uma vida por nós. Então, irmãos, quando a Bíblia fala que nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos, significa que agora eu tenho que viver uma vida para os irmãos. Eu tenho que viver uma vida para a igreja. Eu não tenho mais aquela minha vida individual. Os irmãos estão entendendo? A minha vida individual, que eu faço o que eu quero, que eu vou para onde eu quero, que eu gasto meu dinheiro como eu quero, que eu viajo para onde eu quero, que se eu não quiser ir para um lugar eu não vou, se eu quiser para outro eu vou. Não, agora nós somos um corpo. E agora nós vivemos para a igreja. Não é? Por isso que Paulo falou, o que é que Paulo falou, né? Que dava a vida pela igreja. Nisso ele falou assim, que pesa, né? O que pesa sobre ele é a preocupação por todas as igrejas. E você pode pensar assim, não, mas aquilo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo podia fazer isso, mas eu não, eu sou um simples irmão, um Onésimo. O Onésimo é um inútil, mas Deus quer tornar esse Onésimo útil ao Senhor. Amém? Não importa se você é o apóstolo Paulo ou se você é Onésimo. Você precisa dar a vida pelos irmãos. Amém? Fala assim para o Senhor, Senhor, eu preciso dar minha vida pelos irmãos. Senhor Jesus. E esse ministério, irmãos, é ministério de quê? De espírito e de vida. Eu pergunto, a igreja é ministério de doutrinas? Faça isso, não faça aquilo. Nós somos guiados por quem? Pelo Espírito. Eu quero perguntar para você nessa manhã. Você tem sido beneficiado por esse ministério? Tem? Desde que você resolveu seguir o Senhor, seguir o Espírito, a sua vida mudou ou não mudou? Mudou para pior ou mudou para melhor? Como é que está a sua família? Mudou para pior ou mudou para melhor? Eu pergunto, você está grato ao Senhor nessa manhã? Eu quero perguntar para você o seguinte, o que seria de você, se você não estivesse seguindo hoje o ministério do Espírito? O que seria do seu casamento? O que seria da sua esposa, do seu esposo? O que seria da sua família? Hoje, nós damos graças ao Senhor porque nós estamos seguindo o Espírito. Não quer dizer, irmãos, que nós não temos problemas na igreja. Nós temos tantos problemas quanto as pessoas do mundo e até mais. Mas nós temos o Espírito. Nós podemos ir diante do Santo dos Santos. Nós podemos ter uma vida na presença do Senhor. E aí, 2 Coríntios capítulo 3, fala sobre isso. Abra aí 2 Coríntios capítulo 3. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Vamos ler todos juntos, tá? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem é que está mais vivo nessa manhã? Diga amém. Porque você está seguindo o ministério do Espírito. E aqui Paulo fala de viver na presença do Senhor. Irmãos, a nossa suficiência não vem de nós, a nossa suficiência não vem do nosso conhecimento, nem do nosso conhecimento bíblico, nem do tempo de vida da igreja que a gente tem. A nossa suficiência vem de Deus. Isso quer dizer o seguinte, não importa quanto tempo você tem de vida da igreja, você pode ter um mês, você pode ter 20 anos, você precisa da presença do Senhor.
Não é porque você já tem 30 anos de vida da igreja que você fala assim, não, eu já tenho 30 anos, eu já tenho uma bagagem muito grande, e aquele irmão está entrando agora, só tem um mês, ele precisa crescer muito. Não, você também precisa. Você pode ter 30 anos de vida da igreja, se você sair da presença do Senhor, você se torna uma pessoa egoísta. Você precisa do Senhor. Fala para o irmão do seu lado, você precisa do Senhor. Amém? Você sabia, irmão, que na época do Velho Testamento, só o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos? Uma vez no ano, não era todo dia não, era uma vez no ano. Uma vez no ano, ele entrava no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, né, era aquele lugar dentro do tabernáculo, ou dentro do templo, que tinha uma cortina, e que ninguém podia entrar ali. Se entrasse ali, era fulminado. Ali tinha a Arca da Aliança, e os querubins estavam ali, ó, os querubins. Se alguém entrasse ali, era fulminado na hora, porque era um pecador. E o sacerdote, ele entrava uma vez no ano, se tremendo de medo, e ele entrava com o incensário na mão, e o sangue do cordeiro na outra mão, e ele entrava, né, devagarinho, levantava um pouquinho ali a cortina, colocava o incensário dentro, para o incensário encher de fumaça, para ele ficar invisível com relação aos querubins, e ele ali, de imediato, ele já jogava o sangue em cima do propiciatório da arca, e ali, aí era como se Deus recebesse aquele sangue como propiciação, e aí Deus não via pecado mais no sacerdote, e o sacerdote escapava de morrer. Toda vez ele entrava ali com medo no Santo dos Santos. Mas a Bíblia fala que na morte do Senhor, o véu foi rasgado de cima a baixo. Amém? E hoje, irmão, todos nós podemos entrar nesse Santo dos Santos. Todos nós podemos orar o Senhor cara a cara, face a face. Você pode estar na presença do Senhor todos os dias, todo momento. Você pode estar trabalhando na presença do Senhor. Você pode estar estudando na presença do Senhor. Você pode estar viajando na presença do Senhor. Nada impede você de você estar na presença do Senhor. Isso, irmãos, é maravilhoso. Olha só, você não tinha essa capacidade, você não tinha essa possibilidade de entrar, de contemplar a glória do Senhor. E hoje você tem. Amém? Senhor Jesus. E essa presença do Senhor é que infunde em você a glória dele. Ó Senhor Jesus, a glória de Deus nos dá autoridade para falar por ele. Irmãos, muitas vezes nós não temos autoridade, nós não pregamos o evangelho, não falamos para as pessoas, não cuidamos das pessoas, sabe por quê? Porque falta a glória de Deus. Nós não somos nada. Diga assim, eu não sou nada. Eu preciso de Deus. Então a gente pensa que é fácil pregar o evangelho, né? Não é fácil não. Para pregar o evangelho tem que ser com autoridade. E essa autoridade não está em você. Essa autoridade é a autoridade do Espírito. Se nós não estivermos na presença do Senhor, se nós não buscarmos o Senhor, nós não vamos ter autoridade para pregar para ninguém. Nós vamos ter até medo de pregar. Você vê lá em Pentecostes, né, antes do Pentecostes, os discípulos estavam com medo. Ali dentro de uma casa, e o Senhor apareceu para eles, e falou assim, ó, paz seja convosco. Aí eles ficaram tranquilos, depois o Senhor desapareceu do meio deles. Uma semana depois, eles estavam presos ainda na casa. Eles tinham medo de sair, eles tinham medo de pregar o evangelho. Mas aí o Senhor falou assim, ó, vai para tal lugar, que lá eu vou derramar o meu espírito de poder. E eles foram. Irmãos, eles passaram ali vários dias orando, vários dias na presença do Senhor. Aí caiu sobre eles o quê? A glória do Senhor encheu o lugar lá, veio. E aí, irmãos, quando eles saíram cheios de ousadia, pregando o evangelho, na língua dele, na língua das pessoas que estavam ali, de várias nações, e ali o Senhor derramou o poder para eles pregarem o evangelho, muitos foram salvos, 3.000 foram salvos naquele dia, olha só, 3.000 foram salvos. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito. Então hoje nós precisamos estar cheios
glória de Deus, do Espírito. Mas, irmãos, eu quero perguntar a vocês, quantos de vocês que estão aqui estão dispostos a viver na presença do Senhor? Não é? Você está disposto a gastar tempo na presença do Senhor, na palavra? Você está disposto a gastar tempo na presença do Senhor, na oração? Ou você está disposto a, a ficar perto do Senhor diante de uma televisão, diante de um celular? Eu vou só abrir um parênteses para falar alguma coisa para os irmãos aqui. A gente tem que ter cuidado conosco e com a nossa família. Vocês sabem, irmãos, que no Velho Testamento, na época de Juízes, antes de Juízes, né, foi uma época assim, muito difícil, né? Naquela época, foi uma das épocas mais difíceis. E ali, irmãos, você lembra de Eli? Quem lembra de Eli aqui? Levanta a mão quem lembra de Eli. Alguns, né, uma boa parte se lembra de Eli. Eli era um sacerdote do Senhor. Ele tinha alguns filhos que também serviam. Entre eles estavam Hofni e Finéias, 2 filhos. Irmãos, e a vida deles era uma vida... Eli ficou velho. Eli envelheceu. Não servia mais o Senhor adequadamente. Não tinha mais palavra. Quando você envelhece, não tem mais palavra. A pior coisa, irmão, é você envelhecer na vida da igreja. Não envelheça. Amém? Fala para o irmão do seu lado assim, não envelheça. Quando você envelhece, a situação fica meio bagunçada na igreja, né? Fica tudo confuso. E aí os filhos de Eli, Hofni e Finéias, né, começaram a ter casos agora com as mulheres que serviam no templo. E era aquela bagunça lá no templo. Mas ele ainda era sacerdote. Porque ele ainda era autoridade de Deus entre o povo. E Deus esperou o tempo de surgir uma outra pessoa que pudesse levar a cabo a palavra. E aí surgiu Samuel, através da oração de Ana. Então Ana orou, aí veio Samuel. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só dizer o seguinte, que o Senhor, né, os filhos de Eli eram tão depravados, né, que Deus matou eles. A Bíblia fala assim que eles não se arrependeram, porque Deus queria matar eles. Porque, irmãos, eles estavam bagunçando o templo de Deus, o sacerdócio degradado. Na igreja, irmão, nosso sacerdócio não pode ser degradado. Amém? E ali, eles foram para a batalha, o povo foi batalhar contra os filisteus, e na guerra, os 2 filhos de Eli morreram, Hofni e Finéias. E depois ali, quando soube da notícia, né, e disse que a arca do Senhor também foi levada pelos filisteus, que a arca ia na frente, né, do exército, mas Deus não estava mais com eles. E aí a arca foi levada pelos filisteus. Quando ele soube, aí Eli estava sentado na cadeira. Aí ele caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu. E a nora de Eli estava grávida. E ela, na hora, quando ela soube da notícia, aí ela começou a vir as dores de parto. E aí o neném nasceu. Quando o neném nasceu, aí que nome vamos colocar? Aí sabe qual foi o nome do menino? Vamos ler aí em 1 Samuel, abre aí. 1 Samuel. Ó Senhor Jesus. Samuel, capítulo 4, não é isso? Versículo, acho que é 21, né? 21 e 22. Vamos ler esses dois aqui, 21 e 22. Mas chamou menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Foi-se a glória, acabou a glória, não tinha mais glória. Está vendo, irmão? Não tinha mais glória. E acabou, a glória significa acabou. Agora, e acabou quer dizer acabou a glória. Irmãos, eu pergunto a você: você tem enfrentado batalhas dia a dia?
Quem aqui tem enfrentado batalhas dia a dia? Ou a sua vida é um mar de rosas? Não tem batalha, não tem problema? Então não tenha medo não, tá? Você tem enfrentado batalhas dia a dia? Levanta a mão. Amém? Então a maioria tem enfrentado, né? A pergunta é, nessas batalhas, a glória do Senhor está indo com você? Amém? Ótimo. Porque se a glória não for com você, você está perdido. Você vai perder a batalha, aí fala, e acabou. Né? E acabou. Vai acabar tudo, irmãos. Você vai perder a guerra, vai perder a batalha, a arca do Senhor vai ser tomada pelo inimigo, significa a presença de Deus vai ser tomada. Ó Senhor Jesus, nós precisamos da palavra do Senhor. Diga assim, eu preciso da palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu quero terminar, né, falando para os irmãos o seguinte, né? Que o Senhor é o Espírito. Vamos falar isso? Diga para o irmão do seu lado, o Senhor é o Espírito. Amém. O Senhor é o Espírito. Isso é importante falar para vocês, tá? Porque é o seguinte, quando eu falo assim, irmão, preste atenção agora, tá? Pense no Senhor agora. Todo mundo, se concentra aí, pensa no Senhor. Pensaram? Qual é a imagem que veio? Eu já sei, aquele homem lá, né, que a gente assiste aquele filme de Nova Jerusalém, né? Pregado na cruz. A imagem que a gente tem é de um homem, né? Quando fala assim, pensar no Senhor. Mas, irmãos, o Senhor hoje, Ele é o Espírito. Amém? Não pense nele como aquele homem, né, que morreu na cruz, que você olha lá, e, ó Senhor Jesus, aí vem aquela imagem daquele homem assim, né, com os pregos na mão, com a coroa de espinho na cabeça, não é? Não. Hoje, o Senhor é o Espírito. Amém? E tem mais. Hoje, esse Espírito está dentro de você. Diga assim, o Espírito está dentro de mim. Para onde você vai, você leva o Espírito. Amém? Não tem mais como separar. Para onde você for, o Espírito vai em você. Você é o templo do Espírito Santo. Por isso, irmão, que a nossa vida é diferente. Nós não somos mais aquela pessoa de antigamente, quando a gente não tinha o Senhor. A gente fazia o que a gente queria, a gente ia para onde a gente queria, falava o que a gente queria falar, decidia o que a gente via na nossa cabeça. Só que hoje, você não está mais sozinho. Hoje o Espírito está dentro de você. Diga assim com toda ousadia, o Espírito está em mim. Amém. Abra em 2 Coríntios capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Abra invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Vamos ler? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Você sabia que você hoje, na vida da igreja, está sendo transformado de glória em glória? Que você não é a mesma pessoa de um ano atrás, você não é a mesma pessoa de 2 anos atrás, você está sendo transformado. Pode ser que você não veja essa transformação, mas Deus está vendo. Você está sendo transformado de glória em glória. E fala aqui, ó, na presença do Senhor. Por isso, irmão, a vida da igreja, eu falo assim, a vida da igreja não é um mar de rosas. Ah, não tem problema. A vida da igreja é maravilhosa. A vida da igreja nós amamos o amor com amor fraternal.
amamos os irmãos, nós não temos problemas, é muito bom a vida da igreja, é bom demais. Mas, irmão, nós estamos cheios de problemas. Nós temos problemas na vida da igreja. Amém? Sabe por quê? Porque nós não chegamos ainda no nível de glória que o Senhor quer. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Amém? Quanto mais você buscar a presença do Senhor, mais você será transformado. Quanto menos você buscar, menos você será transformado. Mas dia a dia nós estamos sendo transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. Então tem irmãos que chegam hoje, ganhou o Senhor, está uma semana na vida da igreja. Ele ainda é um bebê. Ainda vem com muitos problemas. E nós temos que suportar esse irmão. Aqueles que têm mais crescimento, têm que suportar aqueles que têm menos crescimento. Isso é a vida da igreja. A vida da igreja, irmão, sabe o que é? É como uma família. O homem se casa com a mulher, tá? E aí eles vão ter uma vida agora a dois. Uma vida onde um vai se negar em detrimento do outro, não é? Porque um vai ter um gosto, outro vai ter outro gosto diferente, uma preferência de um jeito, outra preferência de outro. E agora, como chegar ao equilíbrio? Como haver um bom relacionamento, né? Boa comunhão, para que a gente ame de forma prática a nossa esposa e o nosso marido, né? Para que a gente possa conviver juntos. E ali é o teste inicial da vida da igreja. Amém? É como se fosse o comecinho, né? Se você não consegue administrar a sua casa, Paulo fala sobre isso, né? Você não conseguirá administrar a igreja. Por que Paulo fala isso? Porque se na sua casa você não administra bem, que dirá, irmãos, você administrar tantas pessoas? Não é? Se você não consegue ali liderar a sua família, liderar a sua esposa, liderar os seus filhos, a esposa com o marido liderar os filhos, não consegue, irmão, a igreja também vai ser do mesmo jeito. Por isso que o teste é a nossa família. E na nossa família a gente já precisa colocar nossos filhos debaixo da linha do Senhor, da linha do Espírito. Desfrutar do Senhor. Nossa família tem que ser uma família que desfruta o Senhor, que ama o Senhor. Aí a igreja começa a crescer a partir daí. Então é o nosso teste. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então hoje podemos ver a glória de Deus na face de Cristo. Moisés tinha uma nuvem que o guardava de ver a glória de Deus, o que o mataria. Se a partir de hoje você começar a ir à presença do Senhor, que é o Espírito, e sair de lá, já começou a praticar, e já começar a praticar a palavra de Deus, com a sua esposa, com seus filhos, e com os irmãos na igreja, então isso já é um grande avanço na sua vida, tá? Escutar, ir à presença do Senhor, escutar a palavra do Senhor e praticar essa palavra no seu viver diário. Teremos mais peso nas nossas reuniões, teremos mais peso também no nosso falar, na nossa palavra, e a igreja vai crescer. Amém? Por isso, irmãos, concluindo, né? Nós estamos chegando hoje nos últimos dias, como o senhor falou. Nós estamos vivendo hoje os últimos dias. A gente já sabe como está o mundo hoje. Só se você quiser ser como uma avestruz, né? Que coloca a cabeça num buraco para se esconder e acha que tudo, né? Que se esconder na cabeça ali dentro, o resto vai mudar, né? Não, irmãos. Esse mundo, ele é contra o Senhor. Esse mundo, ele vai nos perseguir. Se a nossa vida no mundo estiver muito boa, irmãos, é sinal de que algo está errado. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. A nossa responsabilidade é, na vida da igreja, pregar o Evangelho da graça, pregar o Evangelho do reino, viver o Evangelho do reino e cuidar da igreja que é a menina dos olhos do Senhor. A sua vida, a minha vida, perdeu a liberdade. Hoje é o que? Hoje é um domingo, né? Em tempos passados, nós estávamos na praia, né? Nós estávamos ali à beira-mar, né? Curtindo ali um solzinho,
se bronzeando, não é? Ali tomando uma aguinha de coco. Ou talvez, né, outros estivessem em outros lugares, no parque de diversão. Outros fossem para outros, né, viajando para ir para outros lugares. Mas, irmão, nós perdemos nossa liberdade. Por um lado, nós temos liberdade em Cristo, né? Mas nós não podemos ter essa liberdade para dar ocasião à carne. Hoje, ao invés de a gente estar curtindo, né, lá, a praia, ali, a gente está curtindo o quê? A vida da igreja. Só que quando você termina a praia, que você vai para casa, aí vem aquele vazio no seu interior, né? As pessoas no mundo vão para a praia, tomam água de coco, tomam banho de mar, e aí caminha, tudo mais, se bronzeia, tudo mais, quando chega em casa está vazio, queimado do sol, não é? Irmãos, e nós estamos aqui o quê? Recebendo espírito e vida. Não é maravilhoso? Quando a gente sai daqui, a gente sai com o sentimento no nosso coração que nós somos preenchidos. Isso é felicidade. Felicidade não é buscar seus interesses. Felicidade é dar, né? Como Pedro falou lá no Mardunas, né? Dar, não é receber, é dar, né? As pessoas procuram ser felizes, né? Buscando aquele nível de suprimento de necessidade. Se eu suprir minhas necessidades fisiológicas, eu vou ficar bem, comida, isso, aquilo, tal. Mas agora necessidade social, necessidade agora, né, de autoestima, necessidade agora, né, de autorrealização. E você vai sempre buscando, e nunca é feliz, né? Eu quero só terminar, dizendo, não sei onde eu compartilhei isso, não sei se foi lá. Compartilhei para os irmãos. Aonde foi? São José, né? Mas São José do Mipibu. Compartilhei o seguinte, que uma pessoa estava no sinal parado, numa Ferrari, né? Aí, nisso ele vê assim um helicóptero. Aí ele falou assim, eu queria ter um helicóptero. Ainda vou trabalhar para conseguir um helicóptero. Aí o outro estava do lado dele no sinal aqui, numa caminhoneta dessa aí, numa Hilux, né? Aí falou assim, um dia eu vou chegar numa Ferrari dessa, né? Aí o outro estava do lado aqui, num carro popular, né? Aí falou, se eu tivesse uma caminhonete dessa, né? O outro estava na moto aqui, né? Um dia ainda chega num carro popular desse, né? Meu sonho é ter um carro, ainda vivo numa moto. Aí o outro na bicicleta aqui, se eu tivesse uma moto, né? Vou trabalhar para ter uma moto. Aí o outro a pé, né? Aí fala assim, se eu tivesse uma bicicleta, né? Aí lá em cima, na sacada do prédio, aí estava um que estava olhando, um paraplégico, né? Aí falou assim, se eu tivesse 2 pernas, eu ia para qualquer lugar. Então, em suma, né? O homem nunca vai estar satisfeito com nada. Só quem nos satisfaz é o Senhor. Amém? Por isso, irmãos, que Deus nos colocou no melhor lugar. Valorize a vida da igreja. Valorize esse ministério de espírito e de vida que o Senhor deu para nós. Valorize, irmãos, as reuniões da igreja. Valorize, né, as conferências. Valorize os irmãos que estão do seu lado. As famílias que o Senhor deu, né? Às vezes a gente ganha uma família, né? É a coisa mais difícil ganhar uma família. Quando você ganha família, daqui a pouco você vai ter atrito com essa família que você ganhou. Então dê graças a Deus por tudo. Seja grato. Senhor, eu dou graças a Deus por tudo. Eu dou graças a Ti por essas 2 pernas que eu tenho, né? Eu dou graças a Ti pela bicicleta que eu tenho. Dê graças ao Senhor por tudo, né? Pela casa que você mora. Dê graças a Deus, né? Por ter ganhado a vida de Deus. Por não ir mais para o Lago de Fogo. Fala assim, eu não vou mais para o Lago de Fogo. Eu não vou mais. Fala assim, eu não vou mais. Irmão, Satanás fica com raiva disso, viu? Ele fica com raiva disso. Porque ele quer nos desencaminhar. Só que o Espírito já está em nós. Não tem mais como a gente ir para o Lago de Fogo. E além disso, irmão, não só Ele salvou você, Ele colocou você no melhor lugar para você crescer, que é a vida da igreja, não é? Aqui você não está sendo levado a cumprir doutrina, regulamento, regra, não. Aqui você
é direcionado a que você é encorajado a viver no Espírito. E vivendo no Espírito, o Senhor que vai te conduzir. Não é o irmão Jobson, não é o irmão Carlos Silva, não é o irmão Dong. Não, quem vai te conduzir, sabe quem é? É o Espírito. Hoje nós temos liberdade no Espírito. E isso, irmãos, é que faz a gente feliz. Seguir o caminho do Senhor, até a volta do Senhor. Cooperando com o Senhor, sendo um com o Senhor. Não sendo egoísta como os últimos, esses homens dos últimos dias, que só pensam em si, nos seus interesses, nas suas coisas. Não, nós pensamos nos interesses do Senhor. Quanto mais nós buscamos o reino, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Você crê nisso? Amém. Aquele que é capaz de nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, Ele vai suprir, irmão, nossa necessidade. Entrega teu caminho ao Senhor, Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais o Senhor fará. Amém? Agora, vamos reunir em grupos, e vamos compartilhar essa palavra. Não ninguém não, irmão, para que não fique só na sua memória RAM, mas na sua memória, no disco rígido, Não se apague nunca mais essas palavras, amém? Jesus é o Senhor.